Instituiu Jesus a Pedro como pedra fundamental da igreja? Já no século V, escreveu Santo Agostinho, então bispo de Hipona, que, com as palavras, aspas, tu és Pedro, fechar aspas, Jesus não instituiu Pedro como pedra fundamental da igreja. As palavras de Jesus não se referem à pessoa humana de Pedro, que é chamada, aspas, carne e sangue, aspas. Refere-se à revelação da divindade do Cristo, confessada pelo apóstolo, aspas, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, fechar aspas, ponto. A pedra fundamental da igreja, diz Santo Agostinho, é o Cristo. A confissão de Pedro, mas não é o Pedro da confissão, é a pedra fundamental. Mas não a pessoa humana, que pode ter sucessores através dos tempos, ao passo que a divindade do Cristo é a verdade permanente. É esta a convicção de Agostinho, que ele nunca revogou, nem mesmo no seu livro posterior, aspas, Retractations, ou revisões, em português, fechar aspas, ponto. Mais tarde, por motivos de consolidação da hierarquia eclesiástica, os concílios adotaram a ideia que hoje prevalece na teologia, que Pedro fora instituído por Jesus como sendo o fundamento inabalável da igreja. O mesmo homem que é por Jesus chamado carne e sangue e, pouco depois, Satanás, entre aspas, vade retro satana, entre aspas, ponto. Nem Paulo de Tarso aceitou a ideia da primazia e infalibilidade de Pedro, como consta do Concílio Apostólico de Jerusalém, onde prevaleceu a ideia de Paulo, que repreendeu publicamente a Pedro, porque havia, aspas, aberrado da verdade do evangelho, fechar aspas, exigindo que os neófitos cristãos fossem circuncidados. Quanto ao pretenso pontificado de Pedro, na sede de Roma, é uma ideia flagrantemente anti-histórica. Pedro pode ter vivido em Roma há cerca de 3 meses, no ano de 67, mas não durante 25 anos. Jamais dirigiu a igreja de Roma. Sabemos que no ano 64 rompeu a tremenda perseguição dos cristãos por parte do imperador Nero, perseguição que continuou por quase 3 séculos, até o ano 313. Durante esse período, nenhum cristão conhecido sobreviveu em Roma, muito menos o chefe espiritual do cristianismo. Aliás, a primeira epístola de Pedro é datada da Babilônia e deve ter sido escrita pelos meados do 1º século. Em 58, em Corinto, escreveu Paulo a Epístola aos Romanos, verdadeiro tratado de cristologia, porque não havia na capital do Império Romano ninguém que pudesse dar esses esclarecimentos, nem mesmo Pedro. No fim da epístola, manda Paulo lembranças a numerosos cristãos conhecidos em Roma, nenhuma saudação a Pedro, que não era conhecido na capital do Império. Nos anos 60 a 62, esteve Paulo preso em Roma. No cárcere, escreveu as epístolas aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses e a carta particular a Filemon. Nestas cartas, menciona Paulo os cristãos que o visitaram no cárcere romano. Nunca menciona Pedro, que não o visitou porque não estava em Roma. Pelos historiadores antigos, sabemos que durante a perseguição de Nero, Pedro e Paulo foram às ocultas visitar os cristãos sobreviventes em Roma. Foram descobertos, presos e mortos. A tradição localiza a morte de Pedro e de Paulo no dia 29 de junho de 67, para unificar as dezenas de grupos cristãos, cada um dos quais se dizia o único cristianismo verdadeiro. O primeiro imperador cristão, Constantino Magno,
pelo Edito de Milão, de 313, deu liberdade aos cristãos e proclamou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. A fim de estabelecer unidade nos diversos grupos litigantes, decretou Constantino que o bispo da capital do império fosse considerado primus inter pares, ou seja, primeiro entre semelhantes. A chamada infalibilidade do Papa foi decretada somente pelo Primeiro Concílio Vaticano, no ano de 1870, quer dizer, há pouco mais de um século. De resto, o Papa não fez valer a sua suposta infalibilidade, nem mesmo nas mais veementes controvérsias recentes, sobretudo após a ruidosa encíclica Humanae Vitae, ou seja, a vida humana, impugnada violentamente por bispos e cardeais. Quem confessa o Cristo como suprema e única rocha da Igreja está de acordo com o Evangelho e com as palavras do próprio Cristo. Trecho do livro Que vos parece do Cristo? Huberto Roden, editor Alvorada.